Bom dia, bem-vindo ao canal Maná Diário. O seu espaço diário para receber alimento espiritual, uma palavra de esperança e força para enfrentar o dia. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora, ativar as notificações e compartilhar esta mensagem com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de Deus. Hoje, mais uma vez Ele quer falar ao seu coração. A vida é marcada por temporadas. Algumas são alegres e cheias de vitórias, outras silenciosas e desafiadoras. Há momentos em que sentimos como se tudo estivesse se movendo a nosso favor e, de repente, surgem situações que parecem querer nos parar. É nesses momentos que a perseverança deixa de ser apenas uma palavra bonita e passa a ser uma decisão diária. A Bíblia é clara ao dizer, em Hebreus 10, 35 e 36. Portanto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A perseverança não é passiva. Ela não significa simplesmente esperar sentado. Perseverar é continuar caminhando, mesmo com os pés cansados, porque sabemos que há um destino preparado por Deus para nós. Quando olhamos para a vida de José, no livro de Gênesis, vemos um jovem que recebeu uma promessa grandiosa. Ele seria exaltado, colocado em posição de autoridade. Mas antes de viver isso, passou por rejeição, traição dos irmãos, escravidão, prisão injusta. Foram anos de espera e dor. Humanamente, teria muitos motivos para desistir, mas José permaneceu fiel e perseverou. E no tempo certo a promessa se cumpriu. Isso nos ensina algo muito importante. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Deus não está apenas trabalhando naquilo que você pediu, mas também está trabalhando em você, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, ajustando o seu coração para que, quando a promessa chegar, você esteja pronto para vivê-la da melhor forma. Em Tiago 1:12 está escrito: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A perseverança é o filtro que separa os que apenas sonham dos que alcançam. Muitos começam cheios de entusiasmo, mas poucos chegam até o fim porque não suportam o processo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:7, disse: Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Essa frase mostra que a vida cristã é como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não se trata apenas de como começamos, mas de como terminamos. E aqui está um detalhe que precisamos guardar. A perseverança não é alimentada pelas circunstâncias, mas pela esperança. Quando você sabe que o seu Deus é fiel e que nenhuma palavra dele volta vazia, isso sustenta o seu coração em qualquer cenário. Talvez hoje você esteja passando por um momento de desânimo, pensando em parar. Talvez tenha olhado para os lados e visto pessoas que começaram depois de você já colhendo resultados, enquanto você ainda está plantando. Mas Deus está te dizendo agora, não é hora de parar, continue. O que eu tenho para você é único e vai chegar no tempo certo. O Salmo 40:1 diz, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa paciência não é inatividade, mas a certeza de que Deus está no controle e que a resposta virá. Por isso, se as coisas ainda não se encaixaram, não significa que Deus esqueceu de você. Significa apenas que Ele está alinhando tudo para que, quando a porta se abrir, seja impossível fechá-la. Se perseverar é caminhar mesmo quando o caminho parece difícil. Manter a paz é caminhar sem permitir que o peso da jornada roube a sua confiança. A perseverança e a paz andam juntas, porque não existe perseverança verdadeira sem um coração que descansa em Deus. O problema é que, na prática, manter a paz em meio a um cenário adverso parece impossível. Quando os ventos contrários sopram, a tendência natural é entrar em desespero. E é exatamente por isso que precisamos entender que a paz de Deus não é humana. Ela é sobrenatural. Jesus deixou isso claro em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo oferece está condicionada à ausência de problemas.
Mas a paz de Cristo é aquela que permanece mesmo quando tudo à nossa volta parece estar desmoronando. Um dos exemplos mais marcantes disso está em Marcos 4:35-41, quando Jesus estava com seus discípulos no barco e uma forte tempestade começou a ameaçar afundá-los. Enquanto todos estavam apavorados, Jesus dormia. Ao ser acordado, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquieta-te, acalma-te." E imediatamente tudo ficou tranquilo. Essa cena nos ensina duas coisas. Primeiro, que Jesus está no barco da nossa vida, mesmo quando parece estar em silêncio. Segundo, que ele tem poder para mudar qualquer cenário com uma única palavra. Mas aqui está algo profundo. Antes de acalmar o mar, Jesus já tinha paz. A tempestade não abalou a confiança dele no Pai. É isso que ele quer nos ensinar. Que a nossa paz não deve ser refém das circunstâncias, mas firmada na certeza de que Deus está no controle. Filipenses 4:6-7 nos orienta: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Essa paz não é explicável, ela é sentida. Ela não depende do que acontece fora, mas do que habita dentro. Pedro também experimentou algo parecido. Em Mateus 14:22-33, ele andou sobre as águas, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. Mas, quando começou a olhar para o vento e as ondas, afundou. A paz está ligada ao foco. Se olharmos demais para os problemas, o medo nos afunda. Se olharmos para Cristo, a fé nos sustenta. Talvez hoje a sua tempestade seja emocional, financeira, espiritual ou até mesmo física. E você sente como se estivesse prestes a afundar. Mas a palavra para você é: não olhe para as ondas, olhe para Jesus. Paz não significa que o problema sumiu. Significa que você sabe que, mesmo se o mar continuar agitado, Deus está segurando a sua mão. Depois de entendermos a importância da perseverança e de manter a paz mesmo no meio das tempestades, chegamos a um ponto que é o alicerce de tudo: a fé. Sem fé, não conseguimos perseverar. Sem fé, não conseguimos manter a paz. É como tentar sustentar uma casa sem fundações. Mais cedo ou mais tarde ela cede. Hebreus 11:1 define fé de forma clara e profunda. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é um sentimento otimista, nem apenas acreditar que tudo vai dar certo de forma vaga. Fé é confiança absoluta no caráter de Deus. É ter a certeza de que Ele é fiel e de que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, mesmo que os nossos olhos ainda não vejam. A fé que vê o invisível. Em 2 Reis 6:15-17, Eliseu estava cercado pelo exército inimigo. O servo dele ficou apavorado, achando que estavam perdidos. Mas Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E então o jovem viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A fé faz exatamente isso. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar que, mesmo quando estamos cercados de problemas, também estamos cercados pela proteção de Deus. O teste do tempo. Uma das maiores provações para a fé não é o tamanho do problema, mas o tempo de espera. Abraão esperou 25 anos para ver o nascimento de Isaque. José esperou anos para sair da prisão e ver o sonho se cumprir. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono depois de um longo período de fugas e batalhas. O tempo é o campo onde a fé é lapidada. Quanto mais demoramos para receber, mais somos tentados a duvidar. Mas é nesse processo que Deus fortalece nossa confiança nele. Fé que não negocia princípios. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça da fornalha ardente. Eles disseram: "Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará. Mas se não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos aos seus deuses." Isso é fé inabalável. Confiar que Deus pode fazer o milagre, mas continuar firme mesmo se ele decidir agir de outra forma.
Quando a fé é desafiada pela lógica, no Evangelho de João 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, mas decide esperar 2 dias antes de ir até ele. Aos olhos humanos, isso parecia falta de amor ou descuido. Quando chegou, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Mas Jesus disse a Marta: "Se creres, verás a glória de Deus." E diante de todos, chamou Lázaro para fora do túmulo. A fé, muitas vezes, nos colocará diante de situações que desafiam a lógica. É justamente aí que o poder de Deus se manifesta. Como cultivar uma fé inabalável no dia a dia? Alimente-se da palavra. Romanos 10:20 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ore com sinceridade. A fé é fortalecida na intimidade com Deus. Lembre-se das vitórias passadas. Quando Davi enfrentou Golias, lembrou que Deus já o havia livrado do leão e do urso. Cerque-se de pessoas de fé. A incredulidade é contagiosa, mas a fé também é. A fé não remove necessariamente todos os obstáculos, mas muda a forma como passamos por eles. Uma fé inabalável é construída na comunhão com Deus e na obediência, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. E aqui está uma verdade que você precisa guardar. O inimigo não teme pessoas talentosas ou inteligentes. Ele teme pessoas que não abrem mão da fé, independentemente das circunstâncias. Quando a fé é firme e a perseverança constante, a promessa de Deus não falha. A Bíblia é repleta de histórias que comprovam isso. E são essas histórias que fortalecem nossa esperança e nos dão coragem para continuar. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Em Números 23:19, o Senhor declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o cumpriria. Essa certeza deve ser o fundamento da nossa vida. Mesmo quando o relógio parece atrasado, Deus está cumprindo cada palavra, pois Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Exemplos bíblicos de vitória após a provação. José no Egito, traído. Vendido como escravo, preso injustamente, José poderia ter desistido, mas a fidelidade dele a Deus o levou a ser governador do Egito, salvando muitas vidas, inclusive da sua própria família. Gênesis 37:50. Moisés e o povo de Israel. Após anos de escravidão, perseguição e provação no deserto, Moisés conduziu o povo à liberdade, cumprindo a promessa de Deus à nação. Êxodo. Rute e Boaz. Rute, uma estrangeira e viúva, encontrou esperança e restauração ao confiar na provisão de Deus, tornando-se ancestral do rei Davi e de Jesus Cristo. Livro de Rute. Davi, o rei ungido, perseguido, fugindo e lutando contra gigantes, Davi jamais perdeu a esperança e a fé, até ocupar o trono que Deus lhe prometeu. 1 Samuel. Cada um desses exemplos mostra que a vitória não acontece pela ausência de luta, mas pela presença constante de Deus no meio da batalha. Sua vitória está a caminho. Permaneça firme. Talvez você esteja cansado, sentindo que já deu tudo de si e não vê resultado. Mas Deus está dizendo que a vitória está a caminho. O que você precisa fazer é continuar firme, resistindo ao desânimo, não permitindo que a dúvida roube sua fé. Romanos 8:37 declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores, porque temos Jesus ao nosso lado, aquele que venceu a morte e o pecado. Como viver na certeza da vitória? Declare a palavra diariamente. Confesse o que Deus prometeu em sua vida, porque o que sai da sua boca alimenta sua fé. Celebre as pequenas conquistas. Cada passo dado é uma vitória que Deus já concedeu. Por isso, seja grato e reconheça. Fortaleça sua comunhão com Deus. Dedique tempo para ouvir a voz dele e buscar sua direção. Seja instrumento de bênção. Ao ajudar e abençoar outros, Deus multiplica suas bênçãos. Nunca esqueça o poder da oração. A oração é o canal que nos conecta diretamente ao poder de Deus. Ela nos dá força para continuar, renova nossa esperança e traz a paz que o mundo não pode oferecer. Nunca subestime o poder de uma vida que ora. Oração final. Pai eterno e soberano,
Nós te louvamos porque és fiel em todas as tuas promessas. Agradecemos porque mesmo quando não vemos o caminho, tu estás trabalhando nos bastidores para o nosso bem. Senhor, fortalecemos a fé daqueles que hoje ouvem esta palavra, para que jamais desistam, mesmo diante das dificuldades. Que a perseverança seja o escudo que os protege, e que a paz, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Declaramos que a vitória já está garantida, pois sabemos que tu és Deus que nunca falha. Abrimos nossos corações para receber cada bênção, cada cumprimento, cada milagre que só tu podes realizar. Que toda palavra de dúvida seja silenciada e que a certeza do teu amor e poder seja a força que move a vida de cada um. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, oramos e agradecemos. Amém.